e como vos dizia, esta questão do devido entre o Douro, entre o Porto e Barca d'Alva, existe este tráfego de cruzeiros fluviais, o turismo fluvial, que tem-se vindo a intensificar bastante nos últimos anos e inclusive em 2019 houve muitos relatos de, ou de descargas ilegais no rio, ou por exemplo nós ali na Barca já temos vários testemunhos de cidadãos que relatam que existem descargas noturnas. Tivemos um dia que chegámos à Barca que tinha havido uma descarga de combustível no rio, e este tipo de relatos tem sido cada vez mais frequente nos últimos anos. E então, e só para vos dar uma noção, e claro que isto traz pressões muito grandes estas comunidades, particularmente comunidades tão pequenas como estas pequenas aldeias que se situam ao longo do Douro. Por exemplo, só para vos dar uma noção, em 2019, Barca d'Alva foi o ponto de entrada para cerca de 130 mil turistas. E isto leva a problemas bastante. Leva a problemas bastante. Pedimos aos colegas que desliguem os microfones, por favor. Obrigada. E, portanto, em 2019, pronto, só para olharmos um bocadinho para números, esta aldeia tão pequenina como a Barca, como vocês podem ver por esta fotografia, foi o ponto de entrada para cerca de 130 mil turistas. E como devem imaginar, isto traz problemas bastante complicados tanto em termos de descarga, em termos da gestão de resíduos urbanos, como em termos da poluição dos cursos de água, tanto a nível das descargas de carga de combustíveis e de águas residuais. No entanto, apesar de haver estes relatos de descargas frequentes no rio, não existem projetos, não existem medições sistemáticas que nos permitam saber quais é que são os níveis de poluição no Douro. E então um dos nossos grandes objetivos era, por um lado, perceber então como é que a qualidade da água do Douro é influenciada pelo turismo fluvial e, por outro lado, sendo não é, a água, como o céu, como todos os recursos naturais, são recursos de todos nós e todos nós fazemos parte do problema e da solução. E, portanto, a nossa abordagem seria como é que conseguimos, então, olhar efetivamente para este problema, mas envolvendo toda a gente, os cidadãos, e como é que o conseguimos fazer de uma forma efetiva que todos possamos contribuir e ser também cidadãos mais ativos para estes problemas que são de todos nós. E, portanto, como vos dizia, e agora sim já vou falar um bocadinho deste projeto que andamos a desenvolver desde há um ano para cá. Neste momento, e sendo um dos nossos objetivos, é sempre como eu vos dizia, nós queremos ao máximo, o nosso objetivo não é, e mesmo o trabalho que fazemos com a Escola de Figueira, é tentar perceber o que é relevante para a escola e perceber como é que podemos adaptar as coisas nesse sentido. Não é tanto aquela abordagem de temos um projeto e vamos propô-lo à escola, é um bocadinho mais ao contrário, ok, temos esta questão que é relevante para esta comunidade e vamos ver com a escola como é que conseguimos construir um caminho em conjunto de modo a que possamos adaptar estas coisas de modo a que seja benéfico para todos. E portanto é como eu vos dizia, e no final vamos-vos pedir para ter aqui uma pequena discussão, também para que possamos pensar dentro das vossas aulas, dos vossos anos, do vosso currículo, de modo a que vocês veem que aquilo que é obrigatório no currículo transmitir, como é que se pode ser fortalecida esta relação com o território e com os desafios locais. E, portanto, a verdade é que esta questão da água é algo que é tratado quase desde sempre no currículo, não é? Nomeadamente, pelo menos a partir do segundo ciclo, cada vez mais aprofundadamente. O ciclo da água é logo falado com alguma profundidade no quinto ano, não é? Mesmo ao nível da geografia, não é? Fala-se logo, tanto no segundo como no terceiro ciclo, todas das bacias hidrográficas e da sua extensão e destas influências que têm no território nacional. E então, tendo isso em conta, nós então juntámos-nos a um grupo internacional, tivemos a sorte, estas formações também são muito importantes porque quando conhecemos pessoas, ainda no início a professora Graça estava a falar deste projeto do Living River em que estão envolvidos.
Portanto, é bom as pessoas conhecerem-se e partilharem projetos e perceberem o que é que estão a trabalhar para poderem colaborar e podermos estar todos a trabalhar em conjunto para objetivos comuns. E foi isto um bocadinho que aconteceu. Nós, na altura, andávamos muito preocupados e tristes até com esta questão do Douro, e tivemos a sorte de um colega nosso ir a uma conferência e ter-se cruzado com este projeto internacional que estava a começar na Holanda por um conjunto de investigadores que estavam a formar uma série de laboratórios de água por toda a Europa. E em que, e aqui é só para vos dar um bocadinho a dimensão do projeto, portanto, a história disto até é engraçado, foi uma cidadã que decidiu percorrer a pé durante semana, sim, ia fazendo diferentes incursões no curso de um rio que começava em Espanha e terminava na Holanda. E ela percorreu o rio, desde França até a Holanda, desde a nascente até à Foz, fez várias incursões, e sempre que ia medindo os vários parâmetros da água para ver, por um lado, quais é que eram qual é que era a envolvente do rio à medida que ia caminhando pelas diferentes povoações, como é que a qualidade da água ia mudando, e isto depois acabou por ter um mediatismo bastante grande, nomeadamente na Holanda, e ela conseguiu se juntar a uma série de institutos de investigação que permitiram criar um kit de monitorização da qualidade da água, e foi aqui que começou este projeto, este tal Drinkable Rivers. E, portanto, eles lançaram este apelo, nomeadamente à Europa, para quem se quisesse inscrever para poder monitorizar os seus próprios rios. E nós achámos que isto era fantástico, dado que tínhamos esta questão no Douro, que precisávamos ao mesmo tempo de ter esta abordagem sistemática, rigorosa, e que nos pudéssemos aliar também a cientistas que nos ajudassem a perceber. E, portanto, na altura, quando nos inscrevemos, como eles chamam, estes laboratórios de água, receberam um kit que permitia cerca de 50 medições, e estamos a falar de medições que vai desde pH, condutividade, fosfatos, nitratos, a turvação da água, o que é que as pessoas esquecem mais? A Escherichia coli, portanto, diferentes parâmetros, tanto químicos, a biológicos como hidrológicos. E depois outra coisa que também foi importante, eles organizaram também um conjunto de sessões de formação para que todos nós também fôssemos treinados para perceber como fazer as coisas e o pudéssemos fazer de igual forma em todos estes laboratórios, estes mini laboratórios pela Europa, para que os dados depois também pudessem ser comparáveis. Então, nós fizemos o nosso plano de investigação em Barca d'Alva, e a vermelho, vocês podem ver aqui o 3 e o 4 são os locais de paragem dos barcos, que nós identificámos como sendo, deveriam ser os pontos iniciais de poluição, não é? Os focos de poluição, e depois definimos pontos a montante e a jusante, mais ou menos com distâncias mais ou menos semelhantes, e, por exemplo, temos aqui então o 3 e o 4 são mesmo, eu agora já vos vou mostrar a seguir, mostrar fotografias dos diferentes locais, porque esta questão do olhar envolvente é também muito importante. O 3 e o 4 são cais de paragem dos barcos, onde os barcos pernoitam, e depois podemos ir para montante e para jusante, como tem aqui tanto nos pontos 5 e 6 como no ponto 1 e 2, sendo que aqui, portanto, aqui o ponto 1 e 2 estamos a este, e esta parte é Douro Internacional. E este 7 é o Águeda, que também é a Águeda Internacional, que está a desaguar aqui na barca, em Barca d'Alva está a desaguar aqui no Douro. E pronto, e aqui estamos aí para oeste, ok? Pronto. E o nosso plano foi ter por um lado, estas medições com esta resolução espacial, e as medições eram feitas mensalmente, porque, como vos dizia, o nosso objetivo era perceber qual é que era o impacto do tráfego dos barcos, não é? Nós sabemos que o tráfego dos barcos é maior quando começa a chegar a primavera e o verão. Portanto, para nós podermos ter uma medição e uma comparação e perceber se há impacto ou não, tínhamos que fazer estas medições ao longo do ano todo, não é? Para termos quase como uma linha de base, um controle. E, portanto, começámos logo em outubro, que é a altura em que os barcos começam a diminuir, e mensalmente íamos fazer estas medições, ok? Porque depois, se realmente estes dados tivessem qualidade, o que esperaríamos ver, se houvesse impacto desta atividade turística, era que haveria um aumento da poluição quando chegaria o verão. Pronto. Devido ao confinamento entre
março e maio não pudemos fazer estas medições. Depois, quando voltámos, entre junho e setembro, decidimos fazê-las quinzenalmente para podermos ter uma maior resolução temporal, digamos assim. Por outro lado, também é interessante nós pensarmos que é o confinamento também nos permitiu olhar, por exemplo, de março a maio é uma altura em que os barcos já deveriam existir noutros anos. O facto deste ano não terem existido, também nos permitiu olhar para estas condições sem barcos. Para o ano, quando houver barcos exatamente nestes mesmos meses, vamos poder ter uma correspondência entre estações do ano e diferentes condições de utilização. Portanto, isto também é interessante, daí esta questão da periodicidade e ter estes planos de investigação. Estejam à vontade para me interromper a qualquer altura, está bem, por favor? Pronto, então estas sessões dividem-se em todas estas sessões, como eu estava a dizer, mensais, convidamos ou turmas escolares ou habitantes locais, e estas sessões têm duas partes. Uma parte em que vamos no barco, em que estamos a colaborar com os bombeiros voluntários de Figueira, em que todas as sessões vai este é o Sr. Raul, que vai connosco, e os meninos também têm a oportunidade de poder fazer esta viagem de barco pelo Douro e pelo Águeda, e durante esta viagem nós paramos nos tais pontos que eu vos falei, recolhemos amostras e há alguns parâmetros, nomeadamente com os sensores digitais e que podemos medir logo na hora, mas é um momento também muito importante para olhar para a envolvente e para perceber como é que o território está a ser utilizado naqueles momentos, naqueles pontos, não é? E eu a seguir já vos vou mostrar fotografias dos diferentes sítios. E agora vou só fazer aqui uma ligação com o currículo, que esta questão das fontes de poluição e da contaminação da água, mais uma vez é algo que já é falado logo desde, pelo menos logo desde o 5º ano, em que começa-se a tentar perceber o que é que da atividade humana qual é que é o impacto das nossas atividades para a qualidade na água, não é? E também podemos falar de resíduos industriais, podemos falar de atividade agrícola, e agora vou passar aqui vários anos escolares onde nós tivemos a fazer este exercício de olhar para os livros todos que tínhamos disponíveis na escola e a tentar ver onde é que o tema da água era tratado e de que forma é que era tratado, para agora percebermos também que ligações é que podemos fazer com o currículo. E esta questão, efetivamente, do impacto das atividades humanas é algo que é muito tratado ao longo do currículo escolar. Portanto, aqui é um exemplo num diagrama no 3º ciclo, aqui já estamos no secundário, começamos a olhar para as coisas um bocadinho em mais profundidade, já começamos a falar dos componentes que poderão contribuir para este impacto, nós já falamos de nitratos e fosfatos, já começamos a falar de alguns metais. Portanto, o nível de detalhe vai se intensificando ao longo dos anos escolares. Aqui neste caso estamos a olhar para a poluição dos oceanos também, que é muito importante, não é? Tudo isto é uma rede de cursos de água, e onde também é introduzida também aqui a questão dos metais ligados à indústria. Aqui é um exemplo ao nível da agricultura, de toda a influência que tem por causa dos fertilizantes inorgânicos, como os nitratos. Depois também temos a questão dos fosfatos, temos as questões da escorrência e como é que isto depois vai dar aos cursos de água, depois a questão da eutrofização, que depois penso que é no 12º ano, que é bastante focada. E até há este detalhe de se começar a olhar para os poluentes, perceber quais é que são as principais fontes, mais uma vez esta necessidade de olhar para a envolvência e perceber quais é que são os efeitos. E portanto, como eu vos dizia, nestas nossas atividades, o que nós fazemos nesta primeira parte da atividade é vamos para o barco e vamos olhar para a volta o que é que nós temos, ok? E agora vou-vos só assim passar muito rapidamente, só para vocês verem os 7 pontos por onde passamos. Portanto, aqui este é o ponto inicial, onde começamos, e tem algumas construções, tem os barcos, este é um dos cais, neste caso, neste dia não havia nenhum cruzeiro atracado. Este é um outro segundo cais, e aqui já começamos a ver que há algumas casas. É importante perceber que há agricultura a acontecer, não é? Temos até alguns cercados, que olhamos também, tentamos fazer a distinção entre plantas, o que é que são plantas nativas do local e o que é que são plantas invasoras, porque isso também é importante. E aqui, embora não dê para ver assim em detalhe, mas aqui conseguimos ver conseguimos aqui ver algumas plantas invasoras, conseguimos ver uns espantas-lobos assim por aqui. Pronto, agora não dá com esta resolução de fotografia, mas isso é importante. Depois, desculpem.
Isto é outro exemplo em que, por exemplo, aqui que já estamos um bocadinho, aqui já estamos a caminhar no Douro para oeste, já começamos a ver mais a paisagem do tipo ripícola, começamos a ver alguns freixos, temos os salgueiros, já na anterior também. Depois tiramos sempre, também tiramos sempre fotografias da outra margem. Mais um exemplo, neste caso era como eu dizia, há bocado mostrei-vos que o Águeda desagua no Douro, não é? E isto é uma das estruturas que faz parte do cais espanhol. E portanto aqui por acaso há sempre bastante deposição de matéria orgânica na água, o cheiro também é um bocadinho diferente, temos aqui uma série de condutas, aqui não dá muito bem para ver, isto são as boias do cais, mas há aqui uma série de canos. Já agora queria-vos só fazer aqui um reparo também, aqui ao pé deste local também temos uma hectare, portanto basicamente esta primeira fase é uma fase de observação da envolvente e tirar todas estas características. Neste caso estamos aqui no Águeda, isto é uma praia fluvial, portanto é ter esta observação crítica e atenta do que está a passar. E então, o que é que nós levamos connosco? Quando vamos no barco levamos uma série de fichas de observação, fichas de campo, em que neste caso apontamos, são referências, isto já são aqui, já está preenchido também para vocês verem o que nós temos para os diferentes pontos. Tiramos informação acerca da forma da margem, tiramos relativamente ao tipo de rocha que existe, isto é muito importante, não é? Porque conforme o tipo de rocha envolvente nos cursos de água, também o tipo de minerais também vão ser diferentes, e portanto isso pode contribuir, e isso é uma coisa interessante e o Paulo irá falar um bocadinho mais sobre isso a seguir. Por exemplo, nós temos valores muito diferentes de condutividade no Rio Douro e no Rio Águeda. Não sabemos muito bem porquê, porque depois, mais uma vez, estamos num mundo multidimensional, mas uma das coisas que, por exemplo, sabemos que existe é que esta zona do Douro onde estamos é uma zona muito mais envolvida por xisto, e no caso do Águeda é uma zona muito mais de granito. Claro que não sabemos neste momento, não conseguimos dizer se a razão é por isso ou não, mas é exatamente este tipo de observação e esta consciência que temos de ter quando fazemos estas observações. E aqui, como vos dizia, apontamos também o tipo de utilização que se faz em cada um dos locais. São zonas em que tem agricultura, são zonas selvagens, são zonas mais com cidade, se tem indústria, portanto ter sempre esta observação sistemática do que se está a passar. E chegamos até depois a ir ao detalhe de, por exemplo, como eu vos mostrava ali naquele ponto, quantos barcos é que estão no cais, se existem cruzeiros e a que horas é que saíram, esta questão de termos uma hectare próxima, olhamos também, identificamos também os tipos de espécies que temos, mais uma vez o tipo de rocha, portanto em cada um dos pontos é fazer uma caracterização do local, e isto em termos de oportunidades educativas acaba por ser muito interessante porque acaba por juntar aqui diferentes áreas curriculares e diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. Depois então chegamos ao cais novamente e vamos fazer a análise dos diferentes parâmetros, ok? E como eu vos dizia, aqui estamos a analisar diferentes coisas, e hoje vamos dar um bocadinho alguns exemplos no nível do pH e da condutividade, mas analisamos outras coisas, como eu vos dizia, os nitratos, os fosfatos, a E. coli, e mais uma vez para cada um destes parâmetros temos um protocolo. Isto é importante, que é para em cada ponto, e cada vez que fazemos isto com um grupo diferente, podemos ser sistemáticos e ter sempre a mesma abordagem. Isto é o exemplo para o caso da E. coli, isto é o caso do exemplo para o caso do kit dos fosfatos. Isto são materiais que nós podemos disponibilizá-los, estão em formato aberto e, portanto, podemos nos enviar estes links com estas coisas todas, e até se quiserem fazer uma sessão connosco na barca, teremos todo o gosto, ou até de ir à vossa escola para podermos falar sobre isto, ir a mais detalhes, ver estes diferentes protocolos, será algo que teremos todo o gosto e o interesse em fazer. Porque, como eu vos dizia, o nosso objetivo agora também é tentar aproximar ao máximo estas atividades com o currículo e ver como é que para vocês também pode ser relevante este tipo de atividades. Pronto. E, portanto, no final acabamos por falar de diferentes coisas, não é? Desde o cheiro, a cor, os nitratos, o pH, não é? Como é que os nitratos são, depois neste momento em que estamos aqui a fazer as análises, começamos a fazer a relação com os diferentes locais onde tivemos nos locais onde tivemos, como é que imaginem, no local número 2, sabemos que está a agricultura a acontecer, como é que isto se poderá relacionar com a quantidade de nitratos ou com os fosfatos, portanto, aqui este momento em que estamos a fazer a análise mais química destes parâmetros, das amostras de água,
trazemos também este exercício de perceber como é que isto se relaciona com os diferentes locais e com as diferentes utilizações. E pronto, mais uma vez, como eu vos dizia, isto abre várias portas para o currículo, não é? Aqui é um bom momento para começarmos a falar do ciclo da água, até agora tem sido bastante falado, mas é um bom momento para se falar dos outros ciclos, não é? Temos o ciclo do azoto, como eu estava a falar, que está muito ligado com esta questão de utilização dos fertilizantes inorgânicos, que depois, devido à lixiviação, acabam por escorrer para a água, não é? Isso é algo que é bastante também discutido no currículo. Temos a questão do ciclo do oxigênio, e aqui entramos também na questão da eutrofização, que está relacionada com a disponibilidade de oxigênio nas massas de água, que é um parâmetro que é muito, muito, muito importante, e quando a disponibilidade de oxigênio nas águas, por exemplo, posso-vos dar o exemplo, imaginem, quando a quantidade, imaginem que há muitos fertilizantes a serem utilizados numa determinada zona. Se há fertilizantes a mais do que aqueles que são utilizados pelas plantas, e se eles podem muitas vezes acabar por escorrer para estas massas de água. Havendo um desequilíbrio na quantidade de nutrientes que existe na água, isso leva a que comecem a crescer, por exemplo, muito mais algas. Portanto, as algas, tudo bem que durante o dia é feita a fotossíntese, mas durante a noite esta produção não acontece, acaba por haver muitas vezes a decomposição destas algas, existem todas estas bactérias que fazem parte do processo de decomposição, acabam por consumir também bastante oxigênio e, portanto, começa a haver aqui um desequilíbrio na quantidade de oxigênio que existe, começa a haver também muito mais acumulação de matéria orgânica, fazendo com que a própria luz deixe de entrar na água e, portanto, isto é um problema muito grande e muitas vezes, às vezes, quando se observa alguma espuma em determinadas alturas nos rios, muitas vezes é um sinal de eutrofização e isso também pode ser medido com um sensor de oxigênio dissolvido. E pronto, e o ciclo do carbono também é muito importante. Portanto, isto é só para vos dar uma noção que esta questão da água é uma porta de entrada para muitos temas do currículo. E aqui é outro exemplo, por exemplo, ao nível dos efeitos da desflorestação, não é? Se tiver a capacidade, um terreno com muito menos floresta e com muito menos espécies vegetais, a sua capacidade de infiltração vai ser completamente diferente e o que escorre para a água é também diferente. Portanto, este tema da água acaba por ser realmente uma porta de entrada para a integração de muitas áreas curriculares. Pronto, e lá fazemos as nossas atividades e depois no final destas atividades submetemos estes dados todos para uma plataforma deste tal projeto, Drinkable Rivers, ou rios potáveis, e estes dados ficam disponíveis no website deles. E nós estamos agora também a trabalhá-los mais em minúcia com estes investigadores para percebermos efetivamente qual é que é o impacto desta atividade no Rio Douro. Hoje, em particular, hoje o plano, se tivéssemos presencialmente, era agora estarmos aqui a pôr as mãos na massa. Mas como não podemos estar todos a pôr na massa, quem vai pôr as mãos na massa vai ser o Paulo, que está ali com um aparato experimental atrás dele. E vamos focar-nos, se calhar, em dois que eram mais fáceis, se calhar, de falar hoje e de podermos também comparar diferentes sensores e diferentes possibilidades de medição e oportunidades educativas, mais uma vez, e vamos nos focar em sensores de pH e sensores de condutividade. Alguns de certeza que vocês já se cruzaram com eles, e aqui um dos objetivos vai ser, por um lado, perceber que diferentes, às vezes materiais muito simples permitem-nos obter informação bastante valiosa, e por outro lado como é que podemos utilizar isto vamos olhar para os nossos rios, vamos olhar para a nossa envolvente. Nós temos bastante estas atividades e o Paulo há de falar sobre isso, vem uma turma à plataforma fazer uma atividade connosco e pedimos que todos eles tragam uma amostra de água, ou de um charco, ou de um rio próximo, ou até da torneira de água, e nos traga também uma identificação desses mesmos locais, para que quando formos fazer as atividades e formos fazer estas medições, podermos ter estas conversas da envolvência dos valores que obtemos e, eventualmente, se houver algum valor muito fora dos parâmetros, ou um pH muito alto ou muito baixo, podemos, não é, levantar uma bandeira vermelha e ir bater à porta, se calhar, do Sr. Presidente da Câmara e dizer: olha, Sr. Presidente da Câmara, está aqui uma amostra de água que tem valores esquisitos. Pronto, e portanto, hoje a atividade que vos vamos mostrar vai ser assim bastante simples e demonstrativa. Eu já vou passar aqui a palavra ao Paulo. Vai ser focada então na questão do pH e da condutividade, que é algo que é bastante focado ao nível do 11º ano, por exemplo, na química, e que permite focar nestes conceitos bastante, tanto da questão da ionização como da questão da dissociação, numa questão do pH e no outro lado ao nível da questão da condutividade.
E agora vou parar de falar e vou passar aqui ao Paulo. Vou aqui parar uma ecrã. Pronto. Tem alguma questão que gostassem de colocar? Alguma coisa que não foi clara? Às vezes, se calhar, falo demasiado, desculpem. Alguma questão? Não? Pronto. Então, vou passar ao Paulo. Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. E obrigado a Maria por esta introdução, que já me poupou aqui muito, muito paleio, não te vou dizer. Aqui a parte vai ser um bocadinho mais prática. Realmente, nós temos aqui atrás, até deixei ficar, são os nossos kits que hoje estariam, se estivéssemos no estado normal, estariam aí convosco e cada grupo iria trabalhar num destes kits que aqui estão. E eu vou então falar um bocadinho da potencialidade deste tipo de atividades que nós já temos vindo a fazer com grupos de alunos. Inicialmente, ainda antes de termos este projeto do Drinkable Rivers aqui a funcionar em Marca d'Alva, nós já tínhamos alguns, aliás, era mesmo estes os sensores de medição de pH e de condutividade elétrica que nós tínhamos aqui disponíveis para atividades com grupos escolares e fizemos por diversas vezes. E agora acaba por ser um complemento que nós temos e que, para além de poderem vir fazer aqui uma dessas sessões connosco, aqui junto ao Rio, e participar ativamente nestas atividades, poderão depois, em contexto de sala de aula, explorar um bocadinho este tipo de sensores. Eu vou aqui partilhar então o ecrã para já. Okay. Portanto, aqui relativamente à medição do pH, nós habitualmente trabalhamos, pronto, com grupos escolares, trabalhamos com 3 tipos de sensores, de indicadores de pH. Um deles é o das tiras de pH, que já são muito conhecidas, mas em termos de alunos acaba por ser interessante eles experimentarem, e há sempre esta fase inicial em que eles veem como é que funciona esta tira, vão experimentar em alguns líquidos assim, já conhecidos, de pH conhecido. Portanto, nós aqui até tínhamos aqui uma amostra de pH, de água desmineralizada e de lexívia, onde temos então três situações de pH distintos, e depois tínhamos então aqui 2 frasquinhos, um com água do Rio Douro e outro com água do Rio Agda, que poderão testar. Em termos de pH, já vos posso avançar, porque em termos de pH a diferença não é assim muito grande. Estas amostras que eu tenho aqui hoje são da passada segunda-feira, que nós fizemos uma dessas sessões de Drinkable Rivers, e que neste ponto em particular, que é o ponto 7 do Agda, nós tivemos um valor de pH perto dos 8,06, e no Douro, neste ponto, que é o ponto número 1, primeiro ali a montante, tivemos 7,2. Portanto, será se calhar a diferença de pH assim maior que tivemos aqui. A gama de valores de pH anda sempre entre o 7 e o 8, mais ou menos, em termos de água aqui dos rios. Temos também o sensor digital. Este já nos dá um valor mesmo quantitativo e permite, portanto, analisar e trabalhar de outra forma, que as tiras, apesar de ser quantitativo, acaba por ser não vai tão ao pormenor. Este sensor de pH, no início de cada uma das atividades, ou seja, de um dia de observações, de medições, temos que o calibrar. A calibração é muito importante, e temos aqui, vocês conseguem ver aí, temos 2 soluções de calibração, em que o sensor, a primeira vez que se liga nesse dia de observações, vai ter que ser mergulhado numa das soluções, carregar num botão para calibrar, e depois vai à outra solução e fica apto a ser utilizado. Mais uma vez, temos os tais líquidos conhecidos, o vinagre, a lexívia e a água desmineralizada, e que os alunos vão testar e tirar as suas ilações relativamente ao pH destes líquidos, e realmente constatam que o sensor está bem calibrado ou não. Se for necessário, tem que se recalibrar novamente. E temos ainda o tal indicador artesanal, que acaba por ser uma experiência clássica, que já há muitos anos também pertence ao currículo escolar e é abordado em diversas situações, em diversos anos letivos, em que nós preparamos uma solução
com base a couve roxa. É uma solução que nós, neste caso particular, fizemos com 250 gramas de folha de couve roxa e foi diluído em 500 mililitros de álcool etílico. E depois é fervido, é uma infusão, ele fica depois apto a ser o nosso indicador de pH. Isto aqui, este indicador tem por base as propriedades da couve roxa, de alguns vegetais e algumas plantas, em particular de um componente que é a antocianina e que, assim, de forma ligeira, é um corante que é hidrossolúvel e tem pigmentos responsáveis por muita coloração nos vegetais, nas frutas, nas flores. Portanto, que tem várias funções, entre as quais, para além de dar a cor e que ajuda na reprodução deste tipo de vegetações, também tem uma função de proteger a luz ultravioleta destes seres. E pronto, aqui dá para explorar um bocadinho, mesmo falando um bocadinho das hortênsias, por exemplo, que de acordo com o contexto onde elas estão, acabam por ter uma coloração diferente e depois até há pessoas que alteram o ambiente para obter cores diferentes nas hortênsias e isto tem de estar tudo uma ligação estreita com o pH do solo, com o pH da água com que é regada, portanto, e é muito interessante. Eu aqui, se calhar, vou então mostrar, vou interromper aqui, compartilhar. Pronto, e vou mostrar então só relativamente ao sensor, a este artesanal da couve roxa. Espero que vocês consigam observar aí. Portanto, temos a nossa solução de couve roxa, portanto tem esta tonalidade, ok? Nós usamos uma paleta de cores que nos permite depois aferir sobre o pH. E, basicamente, o que é que se faz? Nestas amostras, colocamos, aqui neste caso tem 35 mililitros de vinagre, e de cada uma destas amostras que eu tenho aqui, destes líquidos conhecidos, e juntamos 5 mililitros, agitamos e vamos comparar a cor com que fica esta nossa amostra que aqui está. Vou fazer isso, se calhar vou mudar aqui. Portanto, esta é uma experiência que vocês já usam com regularidade na aula. Ok. Tenho aqui então o vinagre. Vou adicionar então aqui 5 mililitros da nossa solução. Ok. Vamos agitar e cá está a coloração assim mais avermelhada que corresponde a um pH mais ácido. Portanto, ali numa gama de valores entre 0, 1, 2, portanto, e lá está, a observação é quase instantânea. Depois, vamos experimentar aqui com água desmineralizada, ver o que é que acontece. Ui. 5 mililitros. Já vos mostro. A tonalidade, não sei se conseguem perceber, é assim mais assim para os roxos. Lá está, o pH em torno do 7. Okay? E, por último, vamos aqui para uma amostra de lexívia, em que há de ser mais alcalino. Então, colocamos aqui 5 mililitros. Já mudou logo de tonalidade.
E como esperávamos, a tonalidade vai mais para os amarelos, que corresponde a um pH mais alcalino. Portanto, na gama dos 13, 14 pH. Pronto, basicamente é assim. Esta forma artesanal acaba por ser muito pronto, despertar muita curiosidade nas crianças e acaba por também ser uma forma simples e muito mais económica. Eu há pouco não falei, mas as tiras têm um custo, pronto, assim médio, à volta de 10 euros, já se consegue arranjar assim um kit de tiras para 50 análises, por exemplo. E em termos do sensor já é um pouco mais caro, se calhar se for para algo que não exija tanto rigor, acho que se calhar acaba por não justificar essa aquisição em contexto escolar. E depois temos esta situação que ronda 1 ou 2 euros para conseguir ter este medidor de pH e comparador. Claro que são diferentes. Este permite comparar entre várias amostras que tenhamos disponíveis enquanto que com esta solução em particular, se eu mudar um bocadinho a proporção na solução ou até as propriedades da própria couve roxa do outro dia, poderá já não ter a mesma coloração exatamente como aconteceu naquele dia, enquanto que com o sensor digital isso já não se põe. Continuando aqui a apresentação. Temos então a medição da condutividade elétrica, em que, mais uma vez, apresentamos várias possibilidades. Uma delas é através do sensor digital. Este, em particular, não necessita de calibração, é só ligar e utilizar. Este aqui também permite obter a temperatura da água, neste caso do rio. Nós este fazemos mesmo também dentro do barco, quando vamos fazer as nossas recolhas. Contudo, em termos de grupos escolares, podem também fazer uma pequena experiência onde colocam, experimentam o sensor na água desmineralizada e à partida tem que dar um valor zero ou muito próximo de zero, porque não terá minerais, portanto, e o sensor acaba por não ter nenhum valor associado. Depois, se nessa mesma amostra colocarmos um pouco de daquele sal de cozinha, cloreto de sódio, ele acaba por começar a diluir e consegue-se ver a própria medição de condutividade elétrica a aumentar gradualmente. Também é muito interessante de observar. E aqui vou-vos mostrar então, este é o digital, e temos também uma opção artesanal, e esta também já fizemos por diversas vezes aqui com grupos que nos visitaram. Este sensor artesanal acaba que, como à semelhança do artesanal que mostrei há pouco no âmbito do pH, não permitir ter valores mesmo assim, valores mais rigorosos, e acaba por ser apenas uma gama de valores de comparação que nós conseguimos comparar naquele contexto e naquele dia, porque até a própria, eu já vou explicar como é que ela é constituída, mas até a própria voltagem da pilha, ou se a pilha já estiver mais gasta, vai nos interferir nessas comparações. Este sensor, em particular, é um pretexto também para introduzir a parte dos circuitos elétricos, e neste caso nós temos essa atividade, conseguimos fazê-la desde o zero, ou seja, nós aqui pomos os componentes à frente dos grupos de alunos e eles constroem o sensor do zero, recorrendo à solda e a uma pistola de cola quente, e a estes materiais que estamos aqui a ver. Eu acabo por mostrar, aqui temos a base do sensor, que este caso particular nós imprimimos na nossa impressora 3D, mas pode ser até um bocado de cartão ou um pouco de madeira. Temos um mostrador de VU, ou seja, ele acaba por reagir à voltagem que passa ali. Temos um dado de junção para nos permitir fazer ligações de forma mais eficiente.
fios elétricos e uma pilha, e aqui temos o suporte da pilha, que também poderá ser alterado por outra estrutura com fio, conseguimos soldar até diretamente no fio. Eu vou aqui mostrar, parar aqui isto, ok. Vou mostrar aqui um desses sensores, já montado. Portanto, ele aqui tem a nossa base impressa na impressora 3D. Em termos de circuito elétrico é muito simples, é um circuito muito básico, é um pretexto para se introduzir esta parte dos circuitos elétricos, em que, portanto, o circuito passa aqui pelo nosso mostrador e pela pilha e depois acaba por ter dois terminais, vou ver se mostro aqui, okay? Que são estes terminais que vão ser mergulhados no nosso líquido que tivemos a testar. Se tiver condutibilidade elétrica, alguma condutibilidade elétrica, o mostrador vai reagir aqui. Eu vou tentar mostrar aqui com o exemplo também destas amostras que mostrei há pouco. Portanto, temos a água desmineralizada. À partida, ao mergulhar o sensor, ele não irá reagir. Vamos ver se isso se confirma. Portanto, chego aqui, eu vou mudar aqui a visualização. Ok? Ok. Pronto. Eu vou mergulhar a ver se vocês conseguem ver. Ok. Assim. Pronto. Eu estou a mergulhar já tenho os dois terminais dentro do líquido e não há reação aqui no nosso mostrador de VU. Se eu colocar aqui 2 pedrinhas de cloreto de sódio, não é preciso muito, que senão saturamos, fica rapidamente saturado. Estou aqui então a colocar. E vamos acompanhar aqui o sensor, agitar ligeiramente, mas ele vai agora, estão a ver ali, aumentar. Eu quase nem agitei, pus só 2 pedrinhas e ele já está a reagir. Ok? Pronto. E isto é apenas a parte digamos, da calibração, do teste que o sensor foi bem montado, e depois poderemos experimentar aqui nas nossas amostras de água. Já agora vou experimentar aqui a comparação nas 2 amostras de água que temos aqui, do Rio Águeda e do Rio Douro, em termos de minerais. Como a Maria falou, isto tem vários fatores que interferem nesta nossa comparação, em particular o tipo de rocha e se houver também ali naquela parte anterior, se houver afluentes ou resíduos, também vai interferir nesta medição do sensor. Vamos experimentar aqui, portanto, o Rio Águeda, primeiro. Vamos ver como é que está. Esta amostra foi colhida na segunda-feira. Ok. Está ali. Não sei se conseguem ver. Este é o Rio Águeda. Eu limpei os terminais com água destilada e sequei-os antes de colocar aqui. Portanto, está ali mais ou menos a meio. Pronto, este está-me a indicar aqui à volta dos 2. Okay, viu? Lá está. Isto, cada sensor tem a sua eficiência e dados diferentes. Vamos experimentar agora aqui no do Rio Douro. Aqui nem temos grande percepção, mas acho que é ligeiramente superior. Exato, já vai ali para a parte vermelha. Ok?
Só para terem uma noção, nós usámos o sensor digital e nestes 2 pontos em particular, o Rio Douro apresentou 310 milisiemens por centímetro quadrado e o Águeda 148. Ou seja, há aqui uma diferença grande e aqui no nosso sensor acabámos por não ter tanto essa percepção. Mas pronto, isto em termos educativos acaba por ser interessante, não só pela parte da abordagem do que é isto da condutividade elétrica, mas também para a construção de circuitos elétricos e de experimentar a solda e colar com cola quente, portanto, acaba por ser muito interessante também em termos educativos. Não sei, acho que por agora é o momento então de fazermos uma pequena pausa. Sim, se calhar podemos só fazer assim um apanhado do porquê também de estarmos a mostrar todas estas coisas hoje e fazendo um bocadinho a ponte entre aquilo que eu estava a falar e o que o Paulo mostrou. Portanto, isto foram 2 exemplos de, portanto, um dos grandes objetivos, não é, como vos falava no início, é tentarmos aproximar esta observação do território a atividades que já existam, já estejam integradas no próprio currículo, não é? E também como é que o podemos tratar ao longo de diferentes anos escolares. Portanto, a razão pela qual o Paulo teve a apresentar diferentes sensores com diferentes resoluções, não é, de medição, com diferentes capacidades de medição, foi também para mostrar isso, não é? Um sensor digital, sem dúvida, que nos permite ir até à casa decimal de sabermos se o pH é 6.8 ou 6.2 ou 8.1, não é? E ao nível, tal como ao nível do sensor de condutividade, também nos permite ter essa resolução. No entanto, se calhar se estivermos a trabalhar com alunos imaginemos, do primeiro ciclo, se calhar esta questão de poderem trabalhar outro tipo de conteúdo, e não só, acho que pensar como é que diferentes ferramentas nos podem permitir abordar diferentes conteúdos. E é nesta comparação dos diferentes sensores que também é importante percebermos o que é que cada um nos permite, quais é que são as limitações de um sensor de couve roxa, mas quais é que são as suas vantagens. E, portanto, utilizá-los em complementariedade é se calhar algo que pode ser interessante. E outra coisa que é importante, como o Paulo referiu, é que independentemente se é um sensor com mais resolução ou com menos resolução, esta questão das calibrações e dos controlos tem que ser feita em todos. Para percebermos se um aparelho está a funcionar bem, temos sempre que o comparar com coisas que conhecemos, não é? Portanto, esta questão do vinagre da lexívia, como um exemplo, é algo que temos que utilizar tanto com um sensor de couve roxa, como com um sensor de uma tira de pH, para ver se as coisas estão a funcionar bem. Portanto, a atitude de pegar numa amostra e analisá-la tem que ser sempre a mesma. E depois, claro, depois de sabermos se está tudo a funcionar bem e de escolhermos o nosso sensor ou de escolhermos vários, então vamos para a rua e vamos analisar o que é a nossa envolvente. Tal como o Paulo dizia, nós temos entre o Águeda e o Douro, sabemos que temos ali se calhar uma diferença de um valor de pH, mais ou menos entre o 7 e o 8, que é algo que nós conseguimos aferir com o sensor digital. E se calhar com o sensor de couve roxa não conseguimos. No entanto, um tem oportunidades educativas que outro não tem. Portanto, é neste cruzamento que se calhar reside um bocadinho a riqueza. E depois relativamente de condutividade, como o Paulo mencionava, enquanto o sensor digital permite medir valores absolutos, não é? Permite-nos dizer são 120 microsiemens por centímetro quadrado, no caso do sensor que foi montado por nós. É um sensor que não nos permite ter valores absolutos, é um valor que permite ter valores relativos, ok? Permite-nos dizer se uma amostra tem mais ou menos condutividade, não é? Mas, no entanto, permite-nos trabalhar temas como a questão da dissociação, não é? Quando pomos um sal em água, o que acontece é que os seus íons acabam por se dissociar, acabam por haver diferentes cargas elétricas e a condutividade aumenta, não é? E é a forma de nós também vermos que o sensor está a funcionar bem. Daí o Paulo ter feito a experiência de temos água desmineralizada e depois vamos adicionar um sal que se há de dissolver e dissociar nos seus íons e há de gerar ali alguma corrente. Mas, mais uma vez, o sensor que nós construímos na plataforma é algo que só nos permite olhar para valores numa escala relativa, ou tem mais ou tem menos, não nos permite dizer se é 100, se é 200, se é 300, no entanto abre portas para se explorarem outro tipo de conteúdos, não é? Como a questão da parte da eletricidade e de outros conteúdos por aí. Pronto, portanto era um bocadinho só para vos dar a diversidade e temos sempre consciência das limitações e das vantagens de cada uma das coisas e quais é que são as portas que eles abrem.
Pronto. Se calhar sugeríamos fazer uma pausa de 10 minutos para um café, uma ida à casa de banho. Já agora, só é possível fazer uma questão? Claro que sim, claro que sim. Para construir este sensor que acabou de ser construído, onde é que nós podemos adquirir este material, concretamente? Paulo, queres responder? Sim, é isto. Basicamente, Nós também podemos partilhar depois estes protocolos todos de como construir estas coisas. sim, a base, nós temos impressora 3D, mas pode ser um pedaço de cartão, qualquer coisa, Sim. de acoplar isto. Isto mandámos vir na altura de mas uma loja de eletrónica é capaz de ter mesmo cá em Portugal. Pronto. E depois, estas basezinhas para as pilhas, para as baterias, eu mandei vir da China, isto que há uns anos atrás, há 2 anos talvez, veio rápido até, mas também não é essencial nós soldarmos, sei lá, um dos fios na parte negativa, por exemplo, da pilha, e depois para o ligar basta tocar o positivo na parte contrária da pilha, portanto acaba por funcionar. Ou seja, basicamente, para fazer este sensor só precisa de fios, uma bateria. Inicialmente nós tínhamos estas bases até são de pilhas de 3 volts e nós tivemos que perdíamos eficiência, tivemos que pôr uma pilha de 1.4, 1.5, porque senão ele rapidamente disparava conforme nós punhamos um bocadinho de sal e então diminuímos a voltagem. Mas acho que este será se calhar o componente um bocadinho mais difícil de arranjar, de resto pode-se até improvisar e adaptar com o que nós tivermos, basicamente. Sim. Está bom. Mas pronto, nós também podemos disponibilizar os nossos protocolos com essas informações todas. Para além disso, nós até desenvolvemos até uns protocolos que iam acompanhar estes kits para vocês, portanto também podemos partilhar, temos um PDF com o material para cada sensor e depois como é que se, neste caso é a construção, mas é mais como é que se calibra, testa e depois faz as medições. Mas também podemos partilhar estes documentos todos a posterior, está bom? Está bom. Nós estamos disponíveis. Mais alguma questão que gostariam de colocar? Não. Pronto. Então, se calhar uma pausa de 10 minutos e voltarmos ao 12h05. Ok, parece-nos bem, não é? Sempre tomamos um cafezinho. Portanto, estamos aqui todos ao 12h15, certo? Sim, meio-dia e 5, se calhar. Quer dizer, 5? Percebi mal, 12h05. Sim, 12h05, 12h10, mais ou menos. Uma pausa de 10, 15 minutos, está bem? Está bom, pronto. Então vá, vamos tomar um cafezinho. Até já. Estou a precisar mesmo. Então vá, com licença. Com licença. Ok, muito bem. Então agora nesta segunda parte queremos mostrar-vos algo que estamos a começar a desenvolver agora. Portanto, só para voltar a fazer a ponte com a parte anterior, nós... um dos grandes objetivos, e mais uma vez, e é um bocadinho, vamos tentar promover uma sessão de discussão no final da sessão, para tentarmos perceber como é que podemos promover esta ligação ou fortalecer esta ligação entre este tipo de problemáticas e o currículo escolar, e nesse aspecto gostávamos também da vossa ajuda e também perceber se acham que é relevante haver este tipo de apoio para esta aproximação ou não. Pronto. E tendo esta perspectiva também e esta vontade de olhar para as coisas em contexto, e pensando um bocadinho na questão do ciclo da água, nós com este tipo de abordagem temos estado a olhar muito, não é, para as massas de água em si. E agora estamos a voltar um bocadinho para a questão, a complementar, estamos a tentar apanhar outras partes do ciclo da água e as coisas para as quais agora estamos a olhar estão relacionadas com as propriedades do solo e depois a própria capacidade de infiltração do solo, a capacidade que o solo tem de infiltrar água e de que forma é que isso depende, mais uma vez, das nossas condições exteriores e da envolvência e da utilização do próprio solo. E, portanto, esta segunda parte que vamos mostrar agora é um bocadinho nesse sentido e são materiais que estamos a desenvolver agora. E, mais uma vez, vamos começar com aquilo que existe no currículo e uma proposta que temos de atividade, que vai ser só, neste caso vai ser mesmo só para vos mostrar até com fotografias, nesta ligação entre as coisas que já estão a fazer o currículo e esta ligação ao território, ok? Portanto, vou aqui voltar a partilhar o meu ecrã.
Tantan. Portanto, é isto. E agora vamos aqui para esta pausa. Portanto, como vos estava a dizer, portanto, nós olhando aqui para a questão do ciclo da água, tentando pôr as coisas todas em contexto, nós temos estado a olhar muito mais para a questão dos lagos, dos rios, destas águas superficiais, não é? E da sua qualidade. E agora queremos começar a olhar para esta parte da infiltração, não é? Quando a água chega ao solo, pode ter diferentes caminhos, não é? Destinos, pode acabar por incorporar águas superficiais, ou pode infiltrar-se no solo, e aí pode ir para zonas de águas subterrâneas e pode ser absorvida pelas plantas também, não é? E dando continuidade a todo este ciclo. E nós queremos nos focar nesta componente da infiltração e o que é que já se trata ao nível do currículo em termos de propriedades do solo e como é que nós podemos levar estas atividades que já estão a ser feitas na escola e utilizá-las como pretexto para olharmos para a nossa envolvência, esse nosso envolvente. E, portanto, nesse aspecto, tivemos também outra vez a fazer um bocadinho este trabalho de casa de, ok, como é que o solo está a ser trabalhado ao nível do currículo? E isto foi só algumas das coisas que observamos, por exemplo, logo no segundo ciclo, não é? Fala-se das diferentes, quais é que são as diferentes componentes e as propriedades no solo, não é? Que um solo é constituído por matéria orgânica, pela matéria mineral, que está muito dependente da rocha-mãe, e tem tanto água como ar. Fala-se muito destes conceitos que são muito importantes da porosidade e da permeabilidade, não é? Sendo que a porosidade corresponde à percentagem de espaços vazios que existem numa amostra de solo, e a permeabilidade é a capacidade ou a propriedade que um solo tem para deixar passar água. E estes dois conceitos estão muito ligados, não é? A porosidade e a permeabilidade. De uma forma geral, quanto maior for a porosidade, portanto, quanto mais espaços houver vazios numa amostra de solo, maior a permeabilidade. Claro que depois há aqui, isto é uma questão também complexa, porque há outras questões e outras variáveis que estão aqui ao barulho, não é? E, portanto, algumas das experiências que são feitas ao nível do currículo são, por exemplo, na questão de observar as componentes de matéria orgânica e matéria mineral, coloca-se água, coloca-se uma amostra de solo, neste caso num copo de precipitação, num gobelet, é adicionada a água e deixa-se repousar, e aí vamos ver esta separação destas fases, não é? Desta fase, das fases minerais da fase orgânica. E, por exemplo, ao nível da permeabilidade, a abordagem que tem sido feita também é pegar em diferentes amostras de solo, por exemplo, neste caso sabemos que, por exemplo, a areia e a argila e os calcários vão ter diferentes propriedades, não é? Portanto, pegam-se quase que em situações limites, porque nós sabemos que os solos com os quais nos confrontamos no dia-a-dia não são constituídos apenas por um tipo de material, não é? Não têm só um tipo de minerais, são sempre um conjunto de vários minerais que leva a diferentes texturas e a diferentes comportamentos. Mas a forma como, e muito bem, a forma como estas atividades têm sido feitas em contexto escolar tem sido muito no sentido de vamos aprender estes conceitos e vamos utilizar estas soluções limite em ter amostras, por exemplo, só de areia ou amostras só de argila, e vamos, por exemplo, ver, no caso da permeabilidade, a experiência clássica que se faz é colocar estas amostras dentro de um funil, no fundo colocar-se, por exemplo, um pedaço de algodão e colocar-se um volume fixo de água, esperar um determinado tempo e ver ao passar esse determinado tempo que volume é que passou e em quanto tempo, e tem-se uma taxa, não é? Uma velocidade de volume por tempo. Muito bem. E nós hoje queríamos discutir um bocadinho este outro conceito que é, portanto, nós já falámos que, voltando aqui um bocadinho atrás, o solo é constituído por estas diferentes componentes, não é? Minerais, matéria orgânica e diferentes proporções de água e de ar. E que esta questão da porosidade e da permeabilidade são muito importantes para determinar a capacidade de infiltração do solo. E agora, mas se pensarmos, e é a questão que vos vou colocar um bocadinho a seguir, se pensarmos na questão da infiltração,
Vamos imaginar uma floresta, não é? Um caminho que estamos a fazer. Se estivermos a pisar o mesmo tipo de solo, o que é que vocês prevêem, e agora gostava de passar a questão para vocês, acham que a capacidade de infiltração de um solo que seja por onde caminhemos durante o dia todo, ou esse mesmo tipo de solo, se tiver 2 metros ao lado e não caminhemos por ele todos os dias e tiver só as árvores e toda a vegetação, acham que tem a mesma capacidade de infiltração ou não? Qual é que é a vossa... Há de ser diferente, não é? E, portanto, esta questão de infiltração vai muito para além, ou tem muito mais propriedades, e até podemos, e agora gostava também de promover um bocadinho essa questão de quais é que são estas outras características o que é que vocês acham que, e é a minha questão aqui, que fatores é que acham que influenciam a infiltração? E agora, eu até vou escrever aqui enquanto estamos a falar. Por exemplo, já falámos aqui, certamente, que, não é, que a porosidade e a permeabilidade fazem parte desta equação, não é? Outras variáveis que poderão influenciar a capacidade de infiltração de um solo. Digam-me lá algumas coisas. Quantidade de matéria A orgânica. que a Maria referiu é, por exemplo, a compressão do solo. Exatamente. A compressão a que ele vai sendo sujeito, no caso das pisadas. Exato. Desculpa, estou aqui. Orgânica e a compressão. Vamos escrever muito bem. Compressão. Mais coisas. Eu diria nesse seguimento compactação. Exato. A compressão, a compactação. Compactação, exatamente. Vamos pôr aqui, compactação. O pisoteio também se diz. Como é que Pisoteio. É assim, não é? Ui, estou a escrever bem. Está. Mais outras variáveis que se lembrem. Impermeabilização com estruturas antrópicas, por exemplo. Ok. Muito bem. Impermeabilização. Mais coisas ou fatores para a impermeabilização? Sim. Tamanho dos grãos do solo, das partículas do solo, o tamanho delas. Exatamente, vai influenciar depois aqui a questão da porosidade também, mas é verdade, até esta é das primeiras, porque essa até é o que depois o que influencia as próprias características de porosidade, de permeabilidade, não é? Tamanho dos constituintes do solo, muito bem. Constituintes do solo. Mais coisas. O tipo de rocha, penso eu, também. Exato, este até pode ir cá para cima também, que é dos mais estruturantes, muito bem. Exatamente. Se existir uma camada argilosa, já pode funcionar como tampão, não é? Exatamente, muito bem. Mais coisas. Vegetação. Exatamente. Coberto vegetal. Exato, coberto vegetal, exatamente, vamos por aqui. Podemos, por exemplo, também dizer, imaginem, o declive do próprio terreno, não é? Por exemplo, outra que é a quantidade de água que já existe no solo, não é? Se o solo já está saturado. Já está, não é? Exatamente, portanto, a quantidade de água já existente, quantidade de água existente. Mais alguma coisa que se lembra? Também vou olhar aqui para as minhas notas a ver se tenho mais alguma coisa. Exato. Muito bem. Então, como é que vocês acham que nós podemos transformar, e agora vou voltar aqui a partilhar, como é que podemos passar destes conceitos, não é? Nós até agora temos visto que há formas já propostas no currículo para trabalharmos os conceitos de permeabilidade e de porosidade, não é? E agora nós queremos percebemos que a capacidade de infiltração de um solo depende de muito mais coisas do que só esses conceitos. Como é que podemos desenhar uma experiência, ou há alguma experiência com a qual já se tenham cruzado ou que já façam no vosso dia-a-dia em que consigam efetivamente medir esta capacidade de infiltração do solo? Já agora gostava de ouvir a vossa opinião para saber outras opiniões. Nós vamos propor alguma coisa com as quais nos cruzamos, mas gostávamos de saber se algumas destas coisas vocês já costumam fazer no vosso dia-a-dia, também para percebermos como é que podemos complementar. Já há alguma coisa? Sim? Que tipo de experiências é que costumam fazer para medir a infiltração do próprio solo e ver esta capacidade de infiltração dos solos? Quando colocamos diferentes tipologias de solos, vemos logo e muitas vezes também a forma, o tipo de água que resulta, se tem muita matéria orgânica ao solo, se não tem, que funciona como filtro e, portanto, a cor da água que podemos obter depois, isso até pode ser feito com garrafas,
dá-nos logo essa indicação. Exatamente, sim, essa questão que está a colocar é muito interessante, que é a quantidade de matéria orgânica que existe nos solos, não é? A capacidade de filtração dos próprios solos e o tipo de água que se obtém, exatamente. Outra coisa que eu acho também é muito importante é pensarmos que, se nós queremos medir a capacidade de infiltração do solo, quando removemos uma amostra do solo, do próprio local, para a nossa sala de aula, de alguma forma estamos a destruir algumas destas variáveis que estamos aqui a falar, não é? Por exemplo, a questão da compactação, a questão da forma, pronto, mesmo a matéria orgânica existente, estamos a redistribuí-la, o declive deixa de existir, a compactação também deixa de acontecer e, portanto, esta necessidade muitas vezes, tal como há bocado estávamos a falar, não é? É muito importante esta questão de saber bem os conceitos, mas muitas vezes se queremos poder tirar alguma informação mais concreta sobre o nosso território, se calhar temos que ir até para a rua e voltar e a pôr e ir para a multidimensionalidade daquele laboratório que é o exterior, não é? E, portanto, uma das propostas que temos, isto é algo que estamos a começar agora, e também gostávamos de saber se é algo que acham que é fazível, não é? Vamos começar a fazer este tipo de experiência em Figueira de Castelo Rodrigo, vamos imaginar que queremos medir a taxa de infiltração do solo. Uma das propostas é a seguinte: em termos de materiais, uma série de coisas muito simples. Temos um balde com água, algo que nos permita fazer um furo no solo, um cronómetro, papel e caneta. Começamos por fazer um buraco, assim, tirar um cilindro de solo, quase de 15 centímetros por 7, mais ou menos, estão a ver? Fazemos assim um buraquito no solo. Depois medimos qual é que é a profundidade do solo, e é importante que façamos diferentes medições, porque a superfície de tirarmos porque a superfície de onde tiramos o solo não vai ser homogénea, portanto medimos umas 3 vezes. Medimos também a parte superior e apontamos. Isto permite-nos ter este volume do cilindro. O que fazemos a seguir é colocar lá a régua, encher este buraco com água e vamos fazendo medições a cada 2 minutos. E de alguma forma isto vai nos permitir, de uma forma relativamente simples, pôr em contexto estas diferentes variáveis que nós fizemos. Mais uma vez, antes de fazer qualquer uma destas experiências, é importante, como fazemos na questão das águas, qual é que é envolvente, se estamos num jardim, se estamos numa floresta, quantas vezes é que é pisado, que quantidade de matéria orgânica que tem, que quantidade de água é que tem, e aí temos outras experiências que podemos fazer, que eu penso que já são feitas mesmo em contexto curricular, não é? Que é tirarmos uma amostra do solo, de água, pesarmos, colocarmos na estufa e no final voltarmos a ver qual é que é o peso, a massa que tem, e assim conseguimos perceber qual é que é a quantidade de água que já existia. E, portanto, no fundo, isto é só uma proposta de pensarmos como é que conseguimos complementar estas atividades que já estão no currículo, que são muito importantes para perceber os conceitos, e como é que, quando vamos para a rua, conseguimos colocar em contexto todas estas outras variáveis, ao mesmo tempo permitir-nos ter um olhar assim mais atento à nossa envolvente, ok? Pronto, isto é uma proposta... Posso falar? Claro que sim. É uma proposta ótima e em termos de sustentabilidade, foi o que nós ouvimos anteriormente, é importantíssimo, mas há contextos diferenciados. Nós, por acaso, temos um meio rural aqui à disposição, mas nem sempre isso é execuível quando falamos numa cidade, ou nem todas as escolas têm campos em que nós possamos eventualmente fazer algumas dessas experiências. Sim, isso é uma questão muito importante, mas por exemplo, vamos imaginar, isso é realmente pertinente, e no outro dia também começámos a pensar nisso, mas se calhar nós conseguimos fazer este tipo de experiências criando, pronto, claro que as escolas, eu não sei se todas elas poderão ter um canteiro, muitas vezes isto pode ser só feito num próprio canteiro da escola, não é? Porque o próprio canteiro, ao longo do ano, vai sofrendo diferentes alterações, não é? Conforme as estações do ano, conforme a chuva, conforme a utilização, e até podemos pensar se pode até criar de alguma forma, fazer uma caixa com terra que assente e com matéria orgânica, ou seja, criar um pequeno jardim dentro da própria sala de aula ou à porta, que no fundo o que nós queremos é só unir estas variáveis e deixá-las acontecer ao longo de um ano, quase como a questão da monitorização da água, que é
A razão pela qual nós a monitorizamos ao longo do ano é porque sabemos que ao longo do ano ela vai estar sujeita a diferentes ações, seja de atmosféricas, seja de descargas, seja o que seja, não é? E, portanto, se calhar, não sei, se calhar a recriação de um pequeno jardim quase assim numa caixa, que no exterior também possa passar por estas diferentes alturas atmosféricas, diferentes condições atmosféricas, de alguma forma também já permite pôr em contexto estes conceitos, mas sem dúvida que isso que está a mencionar é muito importante, sem dúvida. Portanto, o que eu agora gostava de pôr, e utilizando um bocadinho, gostava de vos pedir, e utilizando um bocadinho esta proposta, isto foi só mesmo para partilhar com vocês algo que andamos a pensar, o que eu gostava de vos pedir, e no seguimento da questão que colocou, eu não sei qual professor é que colocou esta questão, peço desculpa, como tinha ali o ecrã partilhado, não consegui sequer perceber. Chamo-me Teresa. Lá, obrigada, professora Teresa. O que agora nós gostaríamos de pedir era que tentassem fazer esta reflexão também. Primeiro se é relevante e execuível esta aproximação das atividades curriculares ao contexto e como é que as podemos fazer, não é? Então gostávamos de pedir um exercício que é refletirem durante 5 minutos individualmente dentro da vossa disciplina, dos conteúdos que têm que passar, que fazem parte do currículo, e dentro do que falámos hoje, que conteúdos, que atividades é que sentiriam necessidade ou gostariam, se encontrarem algum, de poder aproximá-lo, portanto, do nosso dia-a-dia. E de que forma e com que objetivos, ok? E depois desses 5 minutos em que podem, com essa reflexão individual, vamos vos separar nessas tais salas, vamos fazer aqui 4 salas em que vão conversar entre vós, só para poderem debater um bocadinho de ideias, durante uns 10 minutinhos, e depois vamos vos pedir para voltar à sala principal e haver um representante de cada uma dessas salas que possa fazer assim um pequeno resumo do que foi discutido, ok? No fundo, isto é se calhar uma perspectiva até oportunista e egoísta da nossa parte, de dizer, havendo esta possibilidade, se vocês considerem que é relevante de tentar fazer esta aproximação do currículo ao nosso território, aos desafios locais, onde é que acham que seria mais relevante ela ser feita e de que forma? E de que forma é que nós também poderemos ser de alguma utilidade, no fundo? Pronto, concordam em fazer este exercício? Parece-vos ok? Ok, então se calhar vamos pedir para, agora, enquanto aqui estamos, 5 minutinhos para pensar individualmente e depois, passado esses 5 minutinhos, dividimos-vos nas tais salas, pode ser? Pronto, muito bem, então nós vamos começar a contar o tempo. Até já, obrigada. Tínhamos o porta-voz, ok? Olá, falas tu. Olá outra vez. Olá. Acham útil esta questão do Zoom permitir estas divisões de... É fantástico. Foi giro. Nós podemos... Eu não sei como é que fizeram, mas achei interessante. Também temos que fazer uma sessão para isso. Também era útil, sim. Nós podemos mostrar como é que se faz, porque é muito, 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 muito fácil. E tem que ser, ou seja, quem é o anfitrião da sessão, está em baixo da barra de... Estão a ver esta barra onde tem participantes, bate-papo... Sim. O anfitrião tem a possibilidade de... se quiserem, nós até no final, se quiserem, podemos vos dar permissões de anfitrião e vocês todos podem ver como é que isto se faz. Mas basicamente o anfitrião fica com a permissão de poder ter estas salas, que eu não sei como é que em português se diz, não é? Como é que no meu... Salas simultâneas. Sala simultânea. Eu já tinha visto essa opção, mas nunca tinha experimentado. E então carrega lá e dá para dividir as pessoas automaticamente, diz que quer 5 salas e o Zoom separa. Faz isso aleatoriamente. Que bem, está bem. A pessoa pode fazer manualmente e dizer, quero a pessoa Esta. A, C e D nesta, a pessoa nesta. Neste caso o Paulo fez o critério ordem alfabética. Ok. Pronto, ok, boa. Ainda bem que foi útil. Já ganhámos mais um... já tivemos mais uma aprendizagem. Então, vamos lá. Quem quer ser o primeiro grupo? Eram 4 grupos, quem quer ser o primeiro porta-voz? Nós nem definimos sequer porta-voz. Nós também não.
Posso começar? Pronto, vamos começar, alguém tem que começar. Pronto, então, começando pelo grupo, nós tivemos, portanto, a ver em vários níveis onde poderíamos fazer então esta ligação que seria interessante. Vimos em relação, por exemplo, ao décimo e 11º, 7º e 8º anos, em que havia de facto aqui diversas ligações. No 10º ano, por exemplo, focámos que poderia ser tratado ao nível dos aquíferos, que é um dos últimos temas que é trabalhado, e seria uma forma de perceber a qualidade da água, as mudanças que de facto aparecem, o reflexo da passagem pelas rochas. Fizemos também uma ligação que também seria interessante no sentido de comprovar até o efeito do ponto de vista já da meteorização, por exemplo, também, que seria abordado quer no 10º, podia ser, no 11º também, ou até no 7º ano. Foi aqui dado algum destaque mais à questão das rochas sedimentares, por exemplo, ou alguns aspectos mais particulares, nomeadamente, por exemplo, os processos de carbonatação, e foram, portanto, aspectos que foram aqui vistos. Também se deu destaque, uma vez que no 10º ano nós começamos com as matérias das interações entre sistemas, então podia ser perfeitamente aí enquadrado nas interações, e depois também no 8º ano na exploração dos ciclos, que também era um bom local para se fazer estas experiências, e nomeadamente a parte dos solos também. Em relação a isso também vimos e abordámos também uma parte mais ambiental, a questão da água e a erosão, a questão dos incêndios, e falámos nos incêndios em termos de destruição da cobertura vegetal e erosão dos solos, e depois falámos também na questão dos incêndios, a quantidade de cinza e a dificuldade em fazer a infiltração de água. Portanto, falámos nisso tudo, que pode ser feita uma experiência colocando camadas de cinza com solo e fazer passar a água e fazer o estudo da permeabilidade também. E depois também nos lembramos da biodiversidade no solo, que também podia ser um estudo aqui a ser feito e que seria enriquecedor, particularmente no 10º ano, quando se começa a tratar da biodiversidade e de aspectos mais de ecossistema. E finalmente também nos lembramos num campo mais interdisciplinar de uma história que há, que é a gotinha d'água. A gota d'água num trabalho interdisciplinar com, por exemplo, o português, em que se poderia fazer a leitura desse texto que existe. Já não me lembro, já me passou pelas mãos há muito ano, mas de repente surgiu a ideia, e à medida que se conta a história podiam-se fazer experiências, articulando, portanto, uma história, um trabalho, algo de interpretação do português, com a parte experimental também, não só a parte do ciclo da água em si, que a história é engraçada, mas também me colocando e fazendo estas experiências, porque elas acho que se articulariam bastante bem. Pronto, foi isto que fizemos. Muito giro, muito, muito útil. Muito obrigada. Muito obrigada. Nada. Próximo grupo. Posso ser eu também, tal como vocês, nós também não definimos porta-voz, mas também surgiram aqui algumas ideias. Uma delas era, uma colega diz que tem, uma das colegas fazia parte do grupo, diz que tem na localidade da escola dela, penso que não sei se foi Celurico que ela disse, foi? Colega Alexandra? Não sei se foi? Não me está a ouvir. Tem uma pedreira de granito com um impacto bastante significativo a nível do visual e a nível do ambiente, e, portanto, um dos
projetos que podia ser desenvolvido era realmente fazer o estudo do impacto da pedreira, das poeiras, da diminuição da vegetação, sobre portanto, fazer essa relação entre o trabalho na pedreira, não é? A exploração da pedreira e a vegetação da região. E o tipo de, não só a diminuição da vegetação, como o tipo de vegetação. Okay. Depois pensámos isto mais para o secundário. Depois, a nível quando se fala portanto, que se relaciona aquela parte precisamente do desenvolvimento sustentável e da exploração dos recursos minerais. Depois, a nível do 8º ano, podiam-se fazer mesmo a recolha de amostras no terreno envolvente, 8º, 7º, nos terrenos envolventes da escola, por exemplo, em diferentes épocas do ano, ou em diferentes momentos, após umas grandes chuvadas, agora no outono, em que há a queda das folhas, e em dias mais secos, etc., para verificar efetivamente a influência dessas condições sobre as diferentes características do solo. Uma outra ideia que surgiu, se realmente nós queríamos, de certo modo, envolver as populações locais, poderia ser, e isto talvez no secundário, pedir aos alunos que trouxessem eles as amostras de diferentes localidades e de terrenos. Nós temos muitos alunos cujos pais têm terrenos agrícolas, quintais, quintas, etc., e trouxessem trouxessem amostras de solo desses terrenos, depois de esses terrenos terem sido utilizados para o cultivo de diferentes tipos de plantas, de diferentes tipos de coisas ao longo do ano, e ver qual era a relação entre a utilização que se estava a dar ao solo e as características desse mesmo solo. Muito interessante. Ok, muito bem, obrigada. Bem, eu estou aqui só a tirar muitos dados. Eu vou só acender a luz, que isto a fraca luz na Holanda não perdoa, desculpem lá. Ok. Estava-me a esquecer de uma outra ideia que surgiu, foi também, mas que a Graça o grupo da Graça já falou, que era precisamente a influência dos incêndios aqui na região. Portanto, fazer, por exemplo, um acompanhamento em termos até de registro fotográfico da evolução dos solos após os incêndios. Ok, muito bem. Tudo ideias espetaculares. Muito fixe. Obrigada. Próximo grupo, próximo porta-voz. Queres falar, Maria José? Olá, podes falar, faz favor, Teresa. Ok. Uma vez que os programas são os mesmos, os anos são os mesmos, há aqui algumas atividades que já foram referidas, mas houve uma que se calhar era transversal, pelo menos ao 3º ciclo e ao secundário, se calhar até de ciclos anteriores, que tem a ver com o facto de, se pretendermos criar esta ligação de cidadania também ao cidadão comum, à envolvência da escola, nós também temos em meio rural, há aqui um problema que tem a ver com o regadio. As pessoas vão-se apercebendo que a água dos poços eventualmente tende a diminuir ao longo dos tempos, não é? E os aquíferos e o ciclo da água é transversal, também se fala na meteorização no 7º ano, fala-se no 8º, fala-se no 10º, fala-se no 11º ano, não apenas a quantia de água que chega aos aquíferos, a pureza dessa água, que tem a ver com alguns elementos que eventualmente, não tanto, nós temos aqui águas da Serra da Estrela, mas pronto, a água que aparece nos poços e nas minas e que eles diariamente utilizam, os
os pais, avós, e quer a família mais restrita, quer a família mais, em termos familiares mais alargados, e esse estudo até pode ser feito ao longo do ano e até comparando com anos anteriores. Um colega referenciou, e é verdade, este estudo com alunos que comecem no 5º, no 6º, até no 7º ano, podem fazer esse acompanhamento. Nós nas ciências temos aí um interregno que é no 9º ano, mas podemos utilizar a tipologia da água como na primeira parte, na promoção da saúde, e portanto pode ser uma mais-valia e pode ser um projeto que acompanha os anos todos, por exemplo. Uns foram dando uma chega, outros outra, e pode eventualmente passar por uma situação deste tipo. Falaram aí nos incêndios, não tanto acho que pode não ser tanto pela quantidade de cinzas, mas pelo facto de os solos ficarem desprotegidos. Nós temos aqui num sítio de declive muito acentuado, em que a infiltração diminuiria e a escorrência aumentaria, portanto, e com ela levaria parte do solo arável e o solo que é mais rico, que tem mais matéria orgânica. Essa percepção eles também sabem. Quando veem a tonalidade das águas nos diferentes cursos de água, percebem-se que não é só cinzas, muito dela também é matéria orgânica, é solo já que veio de montante. Não é? Não sei se os outros colegas querem referenciar mais alguma coisa que me tenha passado. Nós também não elegemos não indicámos nenhum porta-voz, porque estes temas também se passam no 8º ano. Estava a falar, por exemplo, ao longo da sustentabilidade, em que falam de recursos. A água é um recurso. De que forma é que se polui esse recurso, por exemplo, também. Já não há lixeiras, mas nem sempre a triagem dos materiais que nós fazemos, portanto, pondo o pé também na reciclagem e na importância de diminuir aquilo que nós utilizamos para benefício e a manutenção dos recursos existentes. Pronto, e falaram também aí no 10º ano, nesta primeira parte da ligação aos subsistemas terrestres, que nós também abordamos no 8º ano, não é? A propósito exatamente do solo. Pronto, e basicamente acho que foi isso. Muito interessante. No final, vou-vos já dizer no final o que é que nós vamos pedir. Antes de passar já para o último grupo, vou já dizer, e até porque, pronto, eu estou a ficar super entusiasmada com estas ideias todas. Agora só um parênteses, lembro que a semana passada quando estávamos a ter esta sessão eu disse, está a cair uma carga de água na Holanda e tenho a janela do quarto aberta, e agora está a acontecer a mesma coisa. No final vamos pedir, nós gostaríamos muito, se vocês tiverem esse interesse, de se calhar, como estamos neste trabalho, de desenvolver se calhar algumas destas ideias que vocês estão a trazer aqui para a mesa, e no final, se vocês tiverem interesse, íamos-vos pedir, se tiverem interesse, de ser contactados ao longo do ano para podermos debater e discutir algumas destas ideias e eventualmente testar, para deixarem o vosso e-mail no chat, no bate-papo, por favor, está bem? Pronto, 4º grupo. Quem é o grupo? Depois também podemos contactá-la também, certo? Claro, nós vamos deixar os nossos contactos todos e podem nos contactar quando quiserem. Ok, obrigada. Bem, nós também não definimos a porta-voz, entretanto avanço eu então. Se a Ana se importar, a Ana estava há bocadinho, nós terminámos. Mas a Ana estava a falar uma coisa que depois entretanto ficámos... Oi. Faz mal. Se quiser falar, Ana, se calhar será melhor, principalmente nessa parte, não? Não há problema. Pronto, nós para além dos incêndios também, do impacto dos incêndios na infiltração de água no solo, porque não é, nós somos desta região, eu lembrei-me também, e da discussão, portanto lembrámos também, por exemplo, da qualidade da água potável, da influência que tem determinados constituintes das rochas, na qualidade da nossa água para consumo, não por poluição, mas porque de facto alguns dos constituintes já existem e podem provocar alterações na água e elas deixarem de ser próprias para consumo. Portanto, isso iria também levar-nos aos aquíferos,
Outra situação referida foi, por exemplo, a influência das características no solo relacionadas depois nas construções humanas, porque, por exemplo, nós na escola secundária de Ceia temos um problema relativamente a isso. Portanto, temos um pavilhão que tem lá uma racha enorme na parede. Eu pergunto muitas vezes como é que a parede e o pavilhão ainda não caiu, pronto. E outra situação então era porque como não éramos todas no grupo, não éramos todas da mesma zona, uma das colegas era de Viseu e estava a falar que a escola dela tinha sido intervencionada e que não havia sítio até quase para recolha de solo, ou seja, aquilo estava totalmente impermeabilizado. Ou seja, outra situação que surgiu era ver qual é que era a influência da impermeabilização do solo, e a colega referiu que estão na parte mais baixa, portanto é de Viseu, que estão na parte mais baixa e que já estava a haver problemas devido à impermeabilização de cheias, não é? Pronto, isto se relaciona perfeitamente com o ordenamento do território do 11º. Muito interessante. Pronto, eu penso que foi isto que, se não me falha nada, penso que foi isto que nós... Ainda falámos em zonas onde houvesse minas. Sim. Inativos, estava a falhar. que podiam tão bem ver de que maneira é que podia influenciar as águas de infiltração, não é? Sim. Um bocadinho mais complexo isso, já implicava medições de outro nível. Sim, isso ali também é uma questão ali na nossa zona, também temos muito essa questão. Na parte do Douro Internacional há uma mina inativa, e inclusive fala-se muito, mas isto é daquelas questões, já no outro dia tivemos também a questionar a Proteção Civil por causa disto, fala-se muito de umas minas de urânio a céu aberto que existem ali na zona mais de Cidade de Rodrigo. E que quando há, na altura em que há chuvas, que depois isso acaba por... E no outro dia, e uma das pessoas da Proteção Civil até mencionou, porque neste momento está-se a elaborar o plano hidrográfico para os próximos anos, e houve um momento de consulta pública. E a APA fez uma sessão em que elas próprias mencionaram que tinham noção que ali no Águeda haviam algumas situações problemáticas por causa deste tipo de minas e da escorrência destas águas. É sem dúvida questões muito relevantes. Ok, eu acho que isto, acho que vamos sair daqui muito agradecidos pelas vossas contribuições. Do nosso lado, isto foi espetacular, muito obrigada, e muito obrigada pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Esperemos que de alguma forma isto também possa ter sido alguma forma útil para vós. Muito obrigada pelos e-mails. Nós vamos deixar aqui também os nossos e-mails aqui no chat. Estejam à vontade para nos contactar quando for possível. Eu acho que certamente que vos vamos chatear ao longo do ano, se não se importarem. Não sei se querem partilhar alguma coisa. Paulo, queres acrescentar alguma coisa? Vou aqui para os nossos e-mails. Eu acho que é mesmo essa situação de que vocês pensem nos projetos que querem implementar e nós estamos receptivos a ser vossos parceiros e ajudar de alguma forma, portanto, contem connosco para o que pensarem, mesmo neste âmbito como noutros âmbitos. Nós temos várias valências, portanto, contem connosco, nós estamos por aqui perto, então é à distância de um clique mesmo, portanto, Ok, eu estou a colocar o e-mail, o nosso e-mail geral da plataforma, mas que ele é recebido pela nossa equipa, é por 4 pessoas, é também para mais pessoas terem acesso a esta informação, e estou a colocar o meu e-mail e o do Paulo. Também, por favor, será efetivamente um gosto mesmo a sério poder vir a trabalhar convosco ao longo do ano. Pronto, professora Graça, professora Maria do Céu, muito obrigada por esta oportunidade. Nós é que agradecemos, nós é que temos que agradecer. Eu não sei se alguém quer fazer alguma questão. Tivemos este momento de reflexão conjunta, mas mesmo assim pode haver alguém que queira fazer alguma questão. Aguardo um pouquinho, não sei, não vejo toda a gente. Não? Espera aí, já agora. Ok. Posso? Sim. Bom, eu tenho estado ligado também ao Living River e temos desenvolvido algumas atividades, usando inclusive também kits. Só que às vezes o material que nos chega, digamos, não é em grande quantidade. Eu gostaria de saber qual é a vossa disponibilidade, digamos, no vosso projeto, como é que isto é obtido. Quando nós pretendemos fazer análise, portanto, sei lá, de bactérias, oxigênio,
CBO, nitrato, pH, fosfato. Concretamente, vocês recorrem a que tipo de kit, concretamente? Bem, nós temos, o nosso kit inicial foi, nós seguimos exatamente o kit que nos foi disponibilizado inicialmente por esta equipa do Drinkable Rivers e temos continuado a reproduzir o mesmo tipo de materiais para podermos ter sempre o mesmo tipo de medições. Nós podemos disponibilizar uma lista com o tipo de material que nós utilizamos e os fornecedores que utilizamos. Por exemplo, posso dar uma noção que em termos de... Pronto, em termos de sensores digitais, são aqueles que mostramos, nós depois podemos enviar as marcas, essas coisas todas. Depois, em termos dos nitratos, da dureza, dos carbonatos, neste momento são aquelas tiras que têm aquelas medições todas, e a equipa do Drinkable Rivers está neste momento a desenvolver outro tipo de materiais, exato, que estão aqui, que elas têm, e que são relativamente baratas, cada coisinha destas custa para uns 18 euros ou 20. Este tem estas opções todas. Exato, tem desde nitratos ao cloro, tem o pH também, que nos permite também depois comparar com o sensor digital, que nós podemos enviar estas referências. E assim que houver, ou seja, e esta equipa na Holanda está agora a trabalhar noutro tipo de sensores, mas tem sido bom, porque basicamente o que eles estão a tentar fazer é validar os sensores que têm atualmente agora para ver se tendo uma coisa com uma maior resolução, se também funciona. E portanto, por agora... Certo, é do E. coli. Exatamente, estes são os Escherichia coli. Depois, o que é que temos mais? Temos um kit colorimétrico para os fosfatos também, que o Paulo pode mostrar, mas mais uma vez, nós se calhar vamos partilhar uma tabela com a professora Graça e com a professora Maria do Céu, que estejam à vontade depois para distribuir pelos professores. Este em particular não é um bocadinho caro. Isto também é um bocado. As das E. coli custam cerca, eu acho que já não lembro se são as 50 ou se são as 25, eu acho que são as 50, custam 80 euros. As 50, os filmes, não é? Os fosfatos andam à volta de quê? Dos 30 ou 50 euros, já não me lembro. Não, à volta de 60 também. Este completo, porque depois... Mas dá para cerca de quê? O refill fica a 40 euros cada, acho eu. Mas isso eu acho que dá para bastante utilizações. Acho que dá para mais de 50. Nós deu para quase este ano todo, portanto, deu para muita coisa. Mas eu, digamos, estava a pedir informação, sobretudo porque às vezes, mesmo nós no laboratório, às vezes necessitamos, sem ser propriamente dentro de um projeto, necessitamos às vezes adquirir este tipo de materiais. E às vezes nem sempre temos tudo junto, de certa forma, para, digamos, funcionar de uma vez só, portanto. Sim. Agradeço a informação. Claro, e às vezes, imaginem, agora quer dizer, estou a pensar alto, mas estou a imaginar imaginem que no início do ano precisamos de fazer uma encomenda, se calhar até compensa fazermos uma encomenda em conjunto com mais quantidade, não sei, estou aqui a pensar, e nós às vezes também, imaginem que precisam de uma atividade, nós também podemos vos disponibilizar material que precisem e não precisam estar a fazer uma encomenda grande, estão a ver, também podemos ter essa facilidade de disponibilizar materiais quando precisarem e não precisarem estar a fazer encomendas maiores, só quando precisam de coisas pontuais. Isto vai dar muitas utilizações, não é? Nós podemos ser um bocado para vocês terem duas atividades, não é? Não vale a pena estar a gastar tanto dinheiro para fazer uma ou duas sessões. Sim, contactem-nos também nesse sentido, se precisarem de materiais, se nós tivermos e podemos... Agora mostro aqui o aparelho mais caro deste projeto. Pois é. Maria. É, exato. Isto foi comprado muito recentemente e nós não nos focámos muito, eu falei levemente da questão da eutrofização, que é um dos elementos, um dos sintomas mais importantes da qualidade da água, não é? E nós comprámos este equipamento, é muito recentemente, ainda só fizemos assim poucas medições com eles, que é de oxigênio dissolvido. Sim. E ele realmente, ele permite-nos medir tanto, nós no início da atividade fazemos a calibração do ar, relativo ao ar, e depois medimos a percentagem de oxigênio dissolvido, tendo esta referência. Mas aquilo também nos permite ter um valor absoluto. Só que ainda não estamos a utilizar exatamente esses valores, porque temos estado aí em discussão com a equipa que está a coordenar o projeto, e sabemos que o oxigênio dissolvido é também muito dependente, por exemplo, de temperatura, de uma série de outros valores. Portanto, estamos a tentar perceber qual é que é a validade também dos dados que estamos a obter, ok? Por exemplo, nós no primeiro dia em que utilizámos ficámos bastante entusiasmados, porque nas análises ao longo do Douro nós tínhamos para aí
percentagens de oxigênio dissolvido à volta dos 75% e no Águeda andavam à volta dos 95%. E nós achámos que aquilo podia... Mas como neste momento ainda não conseguimos bem interpretar nada disto e não sabemos do que é que depende, ainda estamos assim um bocadinho... Mas também, imaginem, mas se um dia combinarmos uma atividade em conjunto, ou mesmo ou na vossa escola, ou lá na barca, depois mostramos estas coisas todas e também... Pronto, a ideia também é vos falarmos das limitações e do que não sabemos, que é para também, e o que estamos a tentar descobrir. Pronto. Esse custo vai à volta de 300 euros. Tá, obrigado. Há mais alguém que queira pôr alguma questão? Não? Eu estava a perguntar se a Maria já tinha partilhado o mail. Já, pus aqui no bate-papo, no chat, está aqui, está aí. Não está nada, porque mandei... Tá, acho que sim. Não está, porque isto dá para ser a opção. Há bocado eu estava aqui a falar com o Paulo por aqui e acabei por mandar só para ele. Não. Obrigada. Obrigada. Aqui está. Estão aí os nossos e-mails. Este info é da nossa equipa toda, inclusive há uma pessoa que hoje não está aqui, que é a Ana Peso, que também estava connosco na semana passada, e ela até aparecia em muitas fotografias, que é uma das pessoas principais no desenvolvimento destas atividades, mas hoje mesmo entrou em férias e era a última oportunidade, e ela está assim super grávida, era a última oportunidade de fazer uma viagem antes de entrar no período mais crítico, então nós temos, vai-te embora, nós já temos disto. Pronto, então, esse é o nosso. Contactem-nos à vontade, será um prazer ter um contato. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Um bom fim de semana. Eu queria agradecer, então, em nome de todos. Acho que nós todos, eu pessoalmente apreciei bastante esta sessão, já tinha gostado também da outra que fizeram. São de facto muito inspiradores e contagiam-nos, porque de repente nós todos ficamos a pensar em alguma coisa que nós podíamos fazer e que nem estávamos muito, enfim, adormecidos um pouco e foram extremamente inspiradores. Eu dou-vos os parabéns pela dinâmica que efetivamente imprimem e que nos levam atrás. Já estamos todos com vontade de dinamizar algumas das vossas atividades. Em relação à minha conversa que nós tivemos, as duas, sobre o Living River, deu-me algumas ideias que vão para além daquilo que nós fazemos de facto no projeto. Por isso eu acho que pessoalmente foi muito bom, mas acho que tenho quase a certeza que para todos muito bom. Portanto, parabéns pela inspiração, fundamentalmente. Muito obrigada por essas palavras muito simpáticas. Obrigada. Merecidas. Obrigada. E mesmo. vou também partilhar o vídeo da sessão, está bem? Sim, obrigada. Depois podem partilhar e nós podemos também pôr alguns links que sejam relevantes relacionados com o projeto. Vamos fazer assim um pacotezinho com materiais, está bem? Certo. Nós temos uma página, criámos um Moodle e vamos lá colocar também todos esses materiais e partilhamos com todos. Tá bem. Nós já o vídeo da sessão do sábado passado ficou no canal do YouTube, portanto está disponível. Já temos na nossa página. Já temos. O Moodle. Muito bem. Ótimo. Fomos. Ok. E acompanhem-nos nas redes sociais também para ir. Ok. Vamos. Pronto. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom almoço. Bom almoço para todos. Também. Bom almoço.